Prontinho, gravando. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Espero encontrá-los todos bem. Livro de Josué, capítulo de número 1. Enquanto localizamos o texto, como é de costume, eu gostaria de saber, antes de saber dos pedidos de oração, saber acerca das orações que já fizemos. Se temos melhora, se temos avanços, porque aí a oração já muda. Paz, meu irmão, eu peço a respeito da Andréia, como eu falei para vocês, ela fez a cirurgia, mas não teve uma recuperação tão boa. Ela voltou para o hospital, teve que abrir novamente, mas graças a Deus tá no hospital. Acho que essa semana ela já tem alta, mas esteja em oração aí. A gente que é da família sabe, é uma luta, é uma resistência, a Andréia, na questão de aceitar a Jesus Cristo, né, como Salvador da vida dela, e eu creio que é um trabalhar de Deus aí, mas peço oração pela vida dela. Que é Amém. uma luta espiritual tremenda aí. Ivana, e suas amigas? Oi, Michael. Eu peço pela. A Luciana está em casa, né? Como eu já havia dito, teve alta, está em casa, mas ela está bem rebelde. Oh, Não. Jesus. Está na rebeldia, comendo o que quer, fazendo o que quer. E a irmã dela veio me pedir socorro. Eu falei que a gente colhe o fruto das nossas escolhas. E que Ô, ela vai louco, colher. Ivana. Que isso, profeta? Colhemos os frutos da nossa escolha. A mulher está Ô, em louco, que recuperação, pancada. comendo de tudo, então ela vai colher os frutos da escolha dela. E aí, tá lá. E peço oração pela Ivani, que vai colocar uma bolsa de colostomia, tá se recuperando de um câncer de intestino e houve necessidade de colocar a bolsinha para fora. Essa semana ela vai estar operando, mas eu creio que já deu tudo certo. E a Cristina está bem, graças a Deus, na medida do possível. Tá. Então é a recuperação da Andréia, a Luciana tá rebelde, Isso. e a Ivani, é o que a Ivani? Vai operar, vai colocar uma bolsinha de colostomia. Operação. Amém, amém. Vou estar orando aqui por cada um dos pedidos. A irmã Cibele. Antes de eu avançar na oração. Travou, né? Imaginei. Agora já destravou, né? Maravilha. Então, vamos orar por cada uma dessas irmãs. Senhor, obrigado por essa. Agradeço a Ti, ó Deus, por cada um dos meus alunos. A presença da Ivani e a vida da Cristiana. E diante de cada uma das causas apresentadas, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada uma delas, tanto quem vai ser operada, quem está em fase de recuperação, que o Senhor possa entrar com providência diante de cada necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos lá. Livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 2. Josué 1:2. Se você quiser colocar um título para essa aula, o
peso do bastão, ou a troca do bastão, ou do cajado para a espada, o que for melhor para você. Vamos para a leitura. Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso de número 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que coisa legal, eu nem vou entrar nessa questão aqui na aula, mas para ser próspero e bem-sucedido, o segredo está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, mas não só estudar para ter informação, mas cumprir o que está neste livro. E se cumprir fielmente, aí sim, prosperará e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, gente? Queridos, para essa aula, como é uma lição de um livro que eu escrevi, eu tive um tempo maior de preparação para essa aula, vamos dizer assim. Então, espero conseguir entregar tudo no tempo oportuno e não passar sequer um minuto daquilo que nós temos de aula, tá bom? Existe um medo e ele impera e assombra a todo tipo de líder. Quase nenhum tem coragem de admitir isso, mas todo líder costuma ter esse medo. Eu tive esse medo também. Qual medo? O medo de admitir a possibilidade de ser o último da linhagem. Exemplo, se lhe der um trabalho, independente de qual seja o trabalho, se você é líder de um departamento, se você é líder de uma congregação, se você é um supervisor na empresa que você trabalha, qual é o medo que existe em cada um desses líderes? De que ele seja o último, de chegar nele e o trabalho parar. Porque se ele sai e o trabalho para, ele fracassou como líder. Houve uma falha na transição do legado. Porque se na nossa saída o trabalho acaba, significa que nós somos centralizadores e não pessoas que transferem o legado. Nós podemos estar no topo, nós podemos ter construído um império, consolidado um ministério grande ou até mesmo ter feito uma carreira profissional impecável. Mas quando eu olho ao meu redor, se na minha ausência tudo entra em colapso, tudo vai desmoronar, significa que o que eu construí foi uma prisão e eu sou o carcereiro
dessa prisão. Então, o sucesso de um líder, ele é medido não pelo aplauso da multidão, ele é medido pela continuidade do propósito. Se ninguém deu continuidade no propósito que carregava aquele líder, ele fracassou. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês deem continuidade àquilo que eu estou transmitindo a vocês. Eu creio e receberei notícias de aulas ministradas por vocês. Glória a Deus por isso. Então, um líder que não forma outros líderes, na verdade, ele é um egoísta bem-sucedido. E ele nunca foi ali um verdadeiro líder de sucesso. Pois bem, nós estamos aqui na história de Josué. Só que antes de falarmos do substituto, nós precisamos entender e mensurar o tamanho do vazio que foi deixado para ele assumir. Porque a bronca é grande. Em outras palavras, falando assim, de forma até carinhosa, o BO que ele assume não é para qualquer um. Eu entendo o fato dele estar desanimado. Eu entendo o fato dele precisar ser encorajado pelo próprio Deus. Porque a bronca que ele vai assumir é uma bronca muito grande. Porque ele vai assumir uma liderança que não é uma liderança de qualquer um. Ele vai assumir a liderança de Moisés. Aqui está um detalhe, porque quem foi o Moisés? Ele é o maior líder da antiga aliança. Até então, o mundo não havia conhecido um líder como ele. Esse homem não é apenas um herói, ele é um padrão de ouro de liderança. Então, toda empresa e toda profissão, ela tem ali o seu padrão de ouro. E o padrão de ouro é aquele que cumpre todos os requisitos. Quando o assunto é liderança, o Moisés ele é o padrão de ouro até esse presente momento. É a maior excelência de liderança até esse presente momento. Então, ele é conhecido aqui, se tratando de liderança, como um líder do impossível. Por quê? É sob a liderança dele que o mar vai se abrir. É sob a liderança dele que a lei virá direto dos céus. Então, substituir o Moisés não é uma promoção de um cargo. Para o Josué, é um teste de fogo. Porque o legado que esse homem está assumindo, ele é um legado inalcançável. Porque para Josué, não é só um antecessor. É o homem que falava face a face com Deus. Então, se tratando de intimidade, até esse presente momento, ninguém atingiu o nível de intimidade que esse homem tem. Então, alguém, por favor, abre para mim aí, Números capítulo 12. Eu acho que deve ser o verso 6. Deixa eu conferir aqui. Números 12. Isso. Verso de número 6 a 8. Quem pode ler para nós aí? Pode ler? Pode ler. 6 a 8. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não com palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivesses medo de falar contra o meu servo Moisés? Então, Doni, o texto está dizendo o seguinte, que se no meio deles ali, da congregação, tivesse ali um profeta, Deus se manifestaria a ele por meio de sonhos ou de visão. Só que Moisés ali não é um profeta.
O nível de intimidade dele é superior. Por quê? Porque para ele Deus não se revela por meio de código. Para ele não tem segredo. Para ele é face a face. Então, o nível de intimidade dele é um nível superior. É tão superior que ele conhece. Isso aqui é forte que eu vou falar para vocês. Moisés conhece o nome de Deus, porque Deus não é o nome de Deus. Não sei se você pega isso aqui que eu estou falando. Deus não é o nome de Deus, mas Moisés conhece o nome. Vamos ver isso aqui? Êxodo 3. Só conferir se é o Êxodo 3 ou se é o Êxodo 6. Eu acho que é o 6. Vamos primeiro no 3. 3, verso 13 a 15. Quem pode fazer essa leitura? Vamos fazer a nossa rotatividade para todo mundo interagir e participar com a aula. Êxodo 3:13. Pode ler? Pode ler, só vou pedir para você abrir a câmera. Vai lá, Êxodo 3:13 a 15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Pausa aí, Tamires. Pausa aí, ó. Se tiver um espaço na sua Bíblia, tá com caneta na mão? Não. Você tá numa aula com o professor Maico sem Não, caneta. Tava Não, aqui agora eu me senti caneta. ofendido. Não, Agora eu meu me senti filho, ofendido. meu filho que mexeu na minha caneta. Aí ele achou agora. Ó, ele me deu Ó. agora. Em cima da onde está escrito eu sou o que sou, você vai colocar 4 letras aí. É a letra, na ordem que eu vou falar. Y, H, W, H. O que seria esse Y, H, W, H? São 4 consoantes que elas representam o nome impronunciável de Deus. Pelo hebraico, seria a letra Y, a letra Yud. No H é a letra Re. O W é a letra Vav. E o H, novamente, é a letra Re. Yud, Re, Vav, Re. O nome, por que é impronunciável? Não tem uma vogal aí. Não tem uma vogal, você vai pronunciar como esse nome? Por que o nome se perdeu? Por que é impronunciável? Porque o judeu, com o medo de pronunciar o nome do Senhor em vão, eles começaram a chamar o Senhor de Adonai. Então, daí foi se perdendo o nome. Agora, e quando ele fala assim, ó, eu sou o que sou, Errier, Asher, Errier, seria eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Agora, pula aí, Tamires, para o capítulo 6, o verso de 2 e 3. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Olha o que você acabou de ler, hein, ó. Vou só ler o texto, hein? O texto diz, ó, ele apareceu para quem? Para os patriarcas, para Abraão, para Isaque e para Jacó. Ele apareceu para os 3.
Só que o texto está dizendo assim, ó, ele apareceu como Deus Todo-Poderoso. Pega a caneta novamente. Acima do Deus Todo-Poderoso, você vai escrever El Shaddai. E-L, um espacinho, S-H-A-D-D-A-Y. El Shaddai. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, os patriarcas, eles conhecem a Deus pelo poder de Deus, por aquilo que Deus pode fazer, mas não conhecem o nome de Deus. Olha que coisa. Só que o Moisés conhece o nome de Deus. Então, enquanto uns só conhecem por aquilo que ele pode fazer, o Moisés conhece quem ele é. Porque mais importante do que conhecer os títulos de alguém ou o que ela pode fazer é conhecer quem ela é. E o Moisés conhece quem é Deus. Então, o Josué tem uma missão difícil. A missão de Josué é substituir alguém que conhece o nome. É substituir alguém cuja intimidade é maior do que a dos patriarcas. O nível de relacionamento é maior do que o dos patriarcas. Então, vou mostrar aqui para vocês outro detalhe bacana. Como que Deus fala? Vamos ver? Êxodo 19, verso 16. Quem pode fazer essa leitura para a gente? Êxodo 19, verso 16. Vamos até o verso 19. Quem pode fazer essa leitura? E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos e uma Marca densa aí, ó. nuvem. Faz uma sinalização aí, ó. Trovões, raios, densa nuvem. Já são 3 coisas aí. É 1, 2 e 3. Continua. Sobre o monte, e a voz da trombeta soou. A trombeta é 4. Pode O continuar. toque longo, e tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou, o toque longo, e soou, tornou cada vez mais alto. Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. Olha que forte, ó. Então, nós vimos aí alguns detalhes no texto, ó. Ao amanhecer ao terceiro dia, olha como que Deus fala, ó. Raios, trovões, densa nuvem, trombeta, chão tremeu, terremotos, maremotos. Vamos para mais um texto para fortalecer a minha fala. Apocalipse 1:15. Pode abrir aí você mesmo, Doni. Apocalipse 1:15. Apocalipse 1:15. Versículo 15. Isso, Apocalipse 1:15. E seus pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha, e sua voz como o som de muitas águas.
Então, quando ele fala, também é som de muitas águas. Vamos para mais um texto. Salmos 29, 3 e 4. Pode ler? Pode. 29, 3 e 4. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. E o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Agora para pensar, Doni, quando alguém falar assim, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus, né? Já pensou se ela fosse escrita na linguagem de Deus? Quem é que entendeu uma coisa dessa? É Se difícil. na nossa linguagem já é difícil entender, imagina se fosse no som de trovões, relâmpagos, terremotos e som de muitas águas. Não é? Então, Moisés entende essa linguagem. Olha que loucura! O Moisés entende o que Deus está falando, porque, ó, para pensar. Ele sobe no monte, o monte começa a tremer, Deus descendo ali como uma chama ardente, revelação da majestade e transcendência de Deus. Um homem comum que está lá embaixo do monte, que está olhando aquilo, ele está assustado. Por quê? Porque ele está vendo o chão tremer, ele vai pensar o quê? Vixe, daqui a pouco essa terra racha, daqui a pouco vulcão, daqui a pouco alguma catástrofe natural. Mas para o Moisés não é nada disso. Para o Moisés é o quê? Revelação, intimidade. Enquanto o monte treme e fumega, o povo está com medo. E o Moisés está querendo mais. Porque o Moisés não é um homem comum. Ele consegue decifrar esse tipo de linguagem elemental, se eu posso dizer assim. Ele consegue entender com clareza o que Deus está falando. Ele consegue discernir a mensagem do Criador. Ele não está só ouvindo barulho. Eu vou repetir isso aqui, porque eu sei que nós é pentecostal. O Moisés não está concentrado no barulho. O Moisés está concentrado na mensagem. Você pegou isso aqui, vai. Você pegou isso aqui. Você pode nem que seja escrever um glória a Deus aí, nem que seja para disfarçar, mas você pode. Porque o líder que é movido pela intimidade, o seu foco está na interpretação divina e não no barulho. Quem anda com Deus, ele entende a linguagem de Deus, mesmo quando ela está envolta em mistérios, porque o povo só está vendo o espetáculo da natureza. Está vendo terremoto, está vendo o monte fumegar. Eles estão vendo isso. Só que o Moisés não está vendo nada disso. O que o Moisés está vendo é uma comunicação divina. O povo está ouvindo barulho. E o Moisés, direção. Aqui está a diferença de um líder. O líder sempre vai focar na direção. O líder ele vai focar na mensagem divina. Ele não está preocupado com o espetáculo. Ele está preocupado em ouvir e discernir a voz de Deus. Então, no que tange a relacionamento, até aqui a gente já entendeu que Moisés estava num nível superior. No que tange a formação intelectual, o homem também é diferenciado. Porque o quilate espiritual e intelectual do Moisés, ele tá num nível superior porque o Moisés ele tem o melhor de dois mundos, porque ele foi forjado no berço da antiga sabedoria humana, que era o Egito, ainda mais no palácio de Faraó, aprendendo com os principais inteligentes daquele mundo. E não somente isso, ele vai ser refinado na escola do deserto, porque ele vai passar mais 40 anos ali aprendendo com Deus, aprendendo na escola do Senhor. Se não fosse o suficiente, o Moisés é poliglota, ele é um estrategista e ele é um legislador. Então, sob o comando do Moisés, o mar se abre.
É na liderança dele que o mar vai se abrir. Então, o povo está acostumado com um líder que, diante da sua liderança, ocorrem maravilhas, ocorrem sinais, a rocha vertendo água, o maná e as codornizes caindo do céu. Então, o povo está acostumado com o sobrenatural. Liderança de Moisés é uma liderança de sobrenatural. Só que tem algo que, para mim, é superior a tudo isso. Porque tudo isso é algo particular. Só que o Moisés conseguiu uma coisa coletiva que é difícil para qualquer líder. E o que seria isso? Ele reprogramou o DNA mental de toda a sua nação. Como assim? Ele está liderando quem? Ex-escravos. O povo era tudo escravo do Egito. Então, o escravo tem a mentalidade do quê? De escravo. Ele não tem a mentalidade de um gestor. Ele não tem a mentalidade de um empreendedor, de um homem de negócio. Não. A mentalidade dele é uma mentalidade de escravo. E o que o Moisés vai fazer é tirar da mentalidade do povo a mentalidade de escravo. E se tem um desafio enorme que um líder enfrenta, é exatamente a reprogramação da mentalidade de um povo que está repleto de complexo. Isso é um desafio, gente. Eu lembro que quando eu fui líder de mocidade, eu fui líder de uma mocidade que o meu pastor, quando me passou essa função, ele falou assim: essa é a pior geração que eu já vi. Eles não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam liderança, querem viver uma vida à toa de pecado, você vai pegar um grande BO. E eu falei, como que eu pego uma geração dessa e vou fazer eles serem apaixonados pela Bíblia Sagrada? Como que eu vou fazer isso? Isso passa pela reprogramação mental. Então, se o líder não tiver claro a sua missão e propósito de vida, não tem como ele reprogramar nada. Porque se eu não tenho um caminho a seguir, se eu não sei o caminho que eu devo seguir, qualquer lugar serve. E se eu estou indo para qualquer lugar, eu estou sendo um cego guiando outro cego. Então, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Então, um outro detalhe aqui no Moisés é que ele é o único profeta de quilate nacional. Por quê? Quando o reino vai ser dividido após a morte de Salomão, no reinado de Roboão, os profetas que aparecem, ou eles vão aparecer no reino do norte, ou eles vão aparecer no reino do sul. E quem é o Moisés? Um profeta de nível nacional. Ele pega tanto o reino do sul quanto o reino do norte, até porque o reino ainda não foi dividido, né? Então, é sob o reino, é sob a liderança desse homem que o povo é conduzido do deserto até a terra prometida. As roupas não vão se desgastar, mesmo nas condições extremas, até porque eles estão caminhando no deserto de manhã é um calor escaldante e à noite é um frio absoluto. Alguém abre para mim, por favor, Deuteronômio 29, verso de número 5, mas eu gostaria que agora outra pessoa, além do Doni e da Tamires, fizesse essa leitura. Deuteronômio 29. Verso de número 5. Você consegue abrir a câmera? Sim. Vai lá. Deuteronômio 29, verso 5. Isso. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Olha que coisa, Jurema. Ano passado, eu comprei 5 tênis. E passou um ano, os 5 tênis já foi embora. Já zoou os 5. Eles estão 40 anos e não desgastou. E o detalhe, condições extremas e não desgastou. Agora, lê para mim, Jurema, o Êxodo 31, 18.
Por quê? Aqui tem outro detalhe antes de você fazer a leitura. O Moisés, ele é o legislador. Ele é a voz de Deus para com o povo e a voz do povo para com Deus. Ele é a personificação da justiça. Então, questionar o Moisés, tecnicamente, era como se estivesse questionando o próprio Deus. E o Moisés é alguém que vai receber a lei escrita pelo dedo divino. Gente, vocês conseguem imaginar a escrita de Deus? O Moisés sabe o que é isso. Lê para mim aí, Jurema. 31:18. Isso. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que coisa linda. Agora você imagina, Jurema, tem aquela passagem da mulher adúltera. Tem a passagem da mulher adúltera? O que Jesus estava fazendo quando os acusadores trouxeram ela? Alguém pode me responder? Escrevendo no chão, né? Olha o dedinho de novo, ó. Olha o dedinho escrevendo. Tem até uma música do Thales que eu gosto muito, né? Uma história escrita pelo dedo de Deus. O Moisés sabe como é a grafia do dedo de Deus. Gente, olha o nível de intimidade que esse homem atingiu. Quando ele desce do monte, o seu rosto brilha. E ao morrer, ele vai enxergar a terra prometida no Monte Nebo. Aqui tem até um projeto que eu estou fazendo. Isso aqui é a partir do mês que vem. Eu estou elaborando um curso. Esse vai ser gravado, não vai ser ao vivo. Um curso de escatologia. E eu quero compartilhar com vocês uma questão de escatologia aqui, se vocês me permitirem, né? O Moisés, ele vê a terra prometida, mas ele não entra. Sim ou não? Sim ou não? Ele vê lá do alto do Monte Nebo, mas ele não vai entrar. Por que ele não entra? Por que ele não vai entrar? A resposta é, o Moisés, ele, numa visão escatológica, ele representa a lei. Por quê? Porque a lei é isso, ela conduz, ela até enxerga, mas ela não tem poder para te levar até a terra prometida. Ela tem poder só para apontar, mas ela não tem poder para levar. Para levar até a terra prometida, quem vai levar é o Josué, não é? É o Josué que leva o povo para a terra prometida, certo? Porque Josué, no hebraico, é Yehoshua. E Yehoshua é o mesmo nome de Cristo. Então, Josué e Jesus, no hebraico, é o mesmo nome. Então, de fato, esse é um dos motivos, Joelma, só que aqui a aplicação é no contexto da escatologia, tá? No contexto de escatologia, a aplicação é essa que eu estou fazendo. Porque a lei, ela vai só apontar aonde fica a terra prometida. Dá até para ver, mas só Cristo pode conduzir até ela. Ô, glória! Ô, glória! Vocês pegaram o que eu sei. Vocês pegaram o que eu sei, que isso aqui foi fácil de pegar. O corpo do Moisés não vai para o Hades, só que isso aqui eu tenho que explicar numa matéria de escatologia, se futuramente nós tivermos. Então, olha a tarefa do Josué. Substituir o Moisés é o pesadelo de qualquer sucessor. É como assumir uma empresa onde o fundador é considerado um deus e o escritório ainda tem o cheiro dele. Quem é que vai querer assumir um negócio desse tranquilamente? Ninguém vai substituir esse homem tranquilamente. Então, todo líder que assume o lugar de um gigante, ele vai enfrentar 3 crises. Qual que é a primeira crise? É a crise da segurança. Por quê? O povo não conhece um mundo sem Moisés. O medo que eles têm é um medo real. Porque o que passa na cabeça deles? Se um gigante caiu antes de entrar na terra, o que será de nós nas mãos do auxiliar? Se o gigante não conseguiu levar nós, é o auxiliar que vai? Pois é, só que Deus continua usando auxiliar. Então, no vácuo da liderança,
o povo não busca soluções. Eles estão buscando o quê? Segurança. Então, a primeira crise é a crise da segurança. A segunda crise é a sombra do mentor, o mito da comparação. Então, o sucessor, ele vai sofrer com a memória saudosista do povo, porque o povo, ele tende a santificar o passado para punir o presente. Mesmo que o Moisés teve falha, depois que morre todo mundo vira bonzinho, já percebeu? Então, o Moisés, ele tem falhas também, só que ele não é um homem perfeito, só que na memória do povo, após ele morrer, ele se torna um homem perfeito. O Josué, ele não vai ter que ser apenas bom, ele vai precisar sobreviver àquilo que todo sucessor odeia. O quê? A comparação. E a terceira crise é a crise da mudança de mentalidade que eu apresentei para vocês. Porque o Moisés, ele era o líder da sobrevivência. E o Josué, ele é o líder da conquista. Então, a mentalidade é diferente. Porque um pensa na sobrevivência, um se baseia na sobrevivência e o outro vai ter que ser um líder da expansão. Então, se ele for repetir o método do Moisés, não vai dar certo, porque agora o que o povo precisa não é de cajado. De cajado era até ali. Dali para frente, a mentalidade mudou. Agora, a mentalidade é de espada. O Josué, ele precisa mudar o estilo sem trair a essência. Então, a sucessão que ele vai ter, ela não é uma sucessão tomada na base do poder. É uma transmissão. É uma transferência de legado. O Josué, ele não subiu ao poder. Ele foi colocado lá. Ele não tomou esse poder. Ele recebeu o bastão. O bastão foi passado para ele. E quando o assunto é liderança, a sucessão só funciona quando o antecessor abençoa o sucessor publicamente. E isso acontece, eu já vou passar o texto aqui para vocês, porque logo nossa aula já encerra, Deuteronômio 34:9, por meio da imposição de mãos de Moisés, o Josué é reconhecido publicamente e tem ali a sua validação pública. Então, ninguém vai seguir quem não foi ungido por quem eles já respeitam. Eles respeitam Moisés. Ao ver as mãos sobre o Josué, eles respeitam o Josué, não porque o Josué é promissor, mas porque ele é a aposta do Moisés e o Moisés é aprovado por eles. Então, quando Deus fala com Moisés pela primeira vez, isso aqui tem um detalhe muito bacana. A primeira vez que ele fala com o Josué, o Moisés está vivo. O recado é para Josué, mas ele não fala para o Josué. Ele fala para o Moisés falar com o Josué. E por que Deus não fala diretamente com o Josué? Porque Deus respeita princípio de liderança. O Josué pode até ser promissor, pode até ser bom na espada, conhecido e famoso no campo, mas quem segura o cajado ainda é o Moisés. E Deus respeita a liderança. E o fato de Deus respeitar, ele respeita tanto que ele só vai falar diretamente com Josué após a morte do Moisés. Então, quando Moisés morre, aí sim Deus fala diretamente com Josué. E a fala é uma fala dura e curta. Ele vai falar assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Então, Deus está dando ali um choque de realidade no Josué. Ele não deu tempo para o luto emocional travar a missão. Deus estava ali encerrando o luto para iniciar a marcha. Por quê? O reino não para por causa da nossa saudade. Deus estava dizendo para ele, o homem se foi, mas eu permaneço. O Moisés morreu, mas eu permaneço aqui, vou sempre permanecer aqui. O ciclo de um mentor acaba, porque não existe um mentor eterno. É transitório, vai passar. Só que o ciclo da promessa continua. Então, já pensou a tarefa que o Josué tem de substituir esse homem? Faz sentido. O Josué está desanimado, o Josué está com medo, porque a tarefa dele não é uma tarefa fácil. Para Josué, o maior desafio dele não é derrubar as muralhas de Jericó.
O maior desafio dele é vencer o silêncio de Moisés. Porque quando o mentor morre, o líder precisa decidir se ele vai viver à sombra do passado ou vai caminhar sob a luz da mesma promessa. Então, para liderar depois de um gigante, o Josué precisou entender que ele não precisava ser um novo Moisés, mas sim o Josué que Moisés preparou para estar ali naquele exato momento. Então, a autoridade do Josué, ela nasceu da fidelidade quando ele ainda era um auxiliar. Porque o sucesso da nossa liderança está muito vinculado ao tipo de auxiliar que nós fomos. E isso eu não falo só de vida ministerial, eu falo de vida profissional também. Porque qual gestor vai confiar num analista se esse analista não tem fidelidade? Se esse analista não dá exemplo? Se esse analista não faz questão de aprender com ele? Se ele já acha que sabe de tudo, esse gestor nunca vai confiar a equipe para ele. Agora, quando ele não cessa de aprender com a sua liderança, pode ter certeza que ele já está sendo forjado para ser um grande gestor. Agora vem um detalhe. Por que quem substitui o Moisés não é um dos filhos dele ou um dos príncipes de Israel? Porque unção não é hereditária. Ministério não pode ser nepotismo. Quem estava na tenda não era o filho e quem estava na tenda não era príncipe. Quem estava na tenda era o jovem Josué. Então, o segredo da autoridade do Josué estava exatamente na proximidade. Então, antes dele aprender a derrubar muralhas, ele aprendeu a guardar a porta da tenda. Você vai ver isso em Êxodo 33:11, que Josué não se apartava da tenda. Então, antes de assistirem à sucessão, a transição ali do Moisés para o Josué, antes de passar o bastão, houve um treinamento. Ninguém viu esse treinamento, mas não é porque não viu que não existiu. Houve um processo ali. Quase ninguém sabe desse processo, mas Deus viu esse processo. Josué, enquanto o povo estava querendo os milagres de Moisés, Josué queria o Deus de Moisés. Então ele não estava ali pelo cargo, pela promoção, pela oportunidade de ganhos, pela gestão, não. Ele está ali por conta do relacionamento e do aprendizado. Ele não pegou atalhos, ele replicou o caráter do mentor através da sua convivência. Porque tem coisas que você não vai aprender na transmissão de conhecimento, tem coisa que você vai aprender na experiência, na base da vivência. E na base da vivência, o Josué aprendeu demais com o seu antecessor. Então, a verdadeira liderança, ela não nasce da cadeira e da posição. Ela nasce do serviço. Enquanto muitos querem o púlpito, ainda existem aqueles que querem a bacia e a toalha. Que Deus possa conservar esses que buscam a bacia e a toalha. Enquanto muitos querem atravessar o Jordão, poucos querem vigiar a tenda no deserto. Tem coisas que é no secreto. Quem é fiel como aluno vai alcançar lugares que o mestre não alcançou. Há um tempo atrás, o meu mestre é o pastor Neemias. O pastor Neemias, ele tem cursos e livros de comentários bíblicos em quase todos os livros. Em quase todos. E eu me recordo que há 3 anos atrás ele me fez chorar sem saber, né? Até hoje ele não sabe disso. Uma pessoa em Goiás mandou mensagem para ele falando assim: mestre, eu estou interessado aqui nos cursos dos poéticos. Ele falou: bom, filho, eu tenho esses cursos aqui. Apresentou os cursos que ele tem de Salmos e de outros livros poéticos, e o cara falou assim: mas eu queria de Eclesiastes. Ele falou: de Eclesiastes eu não tenho, mas eu vou te recomendar aqui a pessoa que eu considero a maior autoridade em Eclesiastes no Brasil. Gente, eu estou ouvindo isso do meu professor. Ele não falou isso para mim. Ele falou isso para alguém que está interessado nos cursos dele. E a pessoa que ele considera a maior autoridade no assunto é o aluno que ele está formando. Percebe isso?
é uma liderança que não tem ciúmes, mas que está, de fato, fazendo a transição de legado. Isso aqui me chamou a atenção porque quando o rapaz me mandou mensagem, ele falou assim, quem passou seu contato para mim foi o pastor Neemias, e ele mandou isso aqui para mim, tirou o print e me mandou. Quando eu li aquilo, eu chorei. Porque eu falei, pô, é isso que o mestre pensa de mim. Então, quem é fiel como aluno, alcança lugares que o mestre não alcançou. E a honra ao líder anterior libera o acesso para o nível seguinte. O Moisés apenas enxerga a terra prometida, lá no Monte Nebo. Só que o Josué ele vai entrar na terra que o seu antecessor só viu. Enquanto Josué era o homem da ação de Moisés, ele não discutia ordens, ele só executava com excelência. O que vinha para a mão dele, ele fazia. Ele provou sua lealdade sob fogo, porque líderes precisam de cicatrizes de batalha. Ele lidera no campo de batalha com a espada, mas quem carrega o cajado lá no monte é o Moisés. Então, por mais popular que ele seja no campo, ele está debaixo de uma autoridade. Bom, já é 10h59, acredito que eu não vou conseguir transferir tudo para vocês aqui, mas eu coloquei aqui algumas considerações finais deste capítulo. Eu coloquei assim, ó, conclusões deste capítulo. Quem não aprende a ser liderado nunca estará pronto para liderar. Nem todo líder que vislumbra a promessa será o mesmo que a desfrutará, mas todo bom líder prepara o caminho para quem irá entrar. A pior coisa que um líder pode fazer é se tornar indispensável. Se quando você sair, tudo desmoronar, você não foi um líder. Você foi um centralizador. E tem uma fala do Josué que eu gosto, que ele fala assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar na terra. Olha que coisa linda. Se o Senhor se agradar de nós. Será que a gente pode se perguntar a mesma coisa? Se o Senhor se agradar de nós, herdaremos a terra prometida. Um verdadeiro líder, ele busca não apenas a aprovação pessoal diante de Deus, ele trabalha para que aqueles que estão sob a sua liderança também agradem ao Senhor. Então, um exame de consciência rápido, um exame de consciência. Se eu ou você, estando numa liderança, seja profissional, seja ela ministerial, se a gente se ausentar por 30 dias, a visão que eu e você lideramos, ela entraria em colapso ou haveria uma continuação avançando? Se a nossa jornada terminasse hoje, o que ficaria de pé na vida das pessoas que eu e você lideramos? E uma última pergunta. Teríamos medo que algum dos liderados nos superasse? Se houver esse medo, significa que o maior obstáculo para a transmissão do legado sou eu mesmo. Porque o sucesso da minha liderança está exatamente quando eu formo sucessores maiores do que eu. Amém, gente? Quem recebe essa aula, quem se alegra com essa aula. Essa foi a primeira aula sobre liderança. Espero que vocês tenham gostado. Quero aqui liberar para perguntas, para comentários. Sintam-se à vontade. Luiz Michael, boa noite. Boa. E tremenda, que aula, maravilhosa. Maravilhosa. Deus continue a abençoar e usá-lo. Amém. Obrigado, Ivana. Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz que você está nessa aula. Você não sabe como é que eu estou aqui, para lá e para cá, para conseguir ficar acordado. Eu Mas imagino, olha, sei o quão valeu a desafiador pena. é para você. Valeu a pena. Tremendo, 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 tremendo. Fico feliz por isso. Mas alguém deseja fazer um comentário ou alguma pergunta acerca dessa aula sobre a transição de bastão do cajado para a espada? Meu comentário é que a aula foi sensacional, foi top.
E eu não vejo a hora do Senhor publicar o livro para eu adquirir o meu. Eita glória! Vai chegar, meu amigo. Só me falta o principal, dinheiro. Se tivesse com dinheiro, já sairia esse mês já, tá? Mas profetiza sobre a minha vida, tá bom? Profetiza. Se vocês quiserem fazer um Profetizo que pix também Deus na minha vida, deixa Deus providenciará. usar vocês. Eu profetizo que Deus providenciará recurso para que esse livro e Amém. outros venham a ser publicados, para que nossas vidas venham a ser abençoadas através da sua. A minha meta, Gabriel, para esse ano é a publicação de 4 livros e eu quero pegar pelo menos 100 exemplares de cada um deles. É um número baixo? É um número baixo, mas eu estabeleci a minha fé em cima desse número, porque são 4 livros e são 4 tipos de gastos, né? Com ficha catalográfica, com registro ISBN, com as capas. Tudo isso vai gasto além da impressão dos livros, né? Então, eu estou na meta de publicar esses 4 livros. Um deles tem um tema muito polêmico e eu vou revelar para vocês no grupo. Aqui, acho que só o Rafael que está sabendo desse tema, junto com a Bia, e vai escandalizar alguns, mas a proposta desse livro é uma proposta de resgate. Vou mostrá-la para vocês. Vai ser um livro sobre liderança, um livro sobre a matéria anterior, que era acerca de finanças. O nome do livro, vocês viram lá, que é CPF sujo, altar bloqueado. Aí tem um outro sobre anonimato, anônimos que fizeram a diferença. Esse já está pronto também. Escrevo sobre pessoas que não têm nome na Bíblia, mas que de alguma forma tiveram algum feito. Então, o nome não interessa. Que se lembrem do feito, se lembrem de Cristo. E o meu nome não precisam lembrar, mas que lembrem do que eu preguei, do que eu ensinei. E o 4º livro eu ia falar agora para vocês, mas eu vou deixar só para mostrar a imagem. Eu vou mostrar, e eu estou pensando em mostrar em visualização única. Gente, como não tem perguntas, então eu vou encerrar essa aula. Vou esperar mais 1 minuto aqui, enquanto vou fazendo os agradecimentos, tá? Vou pedir para que vocês abram as vossas câmeras, para a gente fazer Só mais um comentário, aquele... Michael. Pode fazer. Esse próximo livro vai ser mais fácil do que o Porque Eu Devorar. Você fala Não em relação... não digo fácil, vai te surpreender mais do que o Porque Eu Devorar. Não fui clara? Michael? É que tá travando, Ivana. Acho que ele caiu. Ah, tá bom. Depois eu falo com ele no PV. Obrigada. A câmera dele até fechou. Acho que já já ele volta. Amém. Não. Você falou que não tem. Você repete, por favor. O próximo livro vai te surpreender mais para chegar nas suas mãos do que o Porque Eu Devorar. Amém. E o porquê devorar, você